Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Cadê o amém da igreja? Eu vou ler novamente. Responderam os servidores. Isso aqui eram os guardas, uma espécie de policiamento. Eles responderam dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Pai, nos oriente a trazermos a mensagem que o Senhor reservou para esta noite. Jamais alguém falou assim. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem sentar. Qual é o impacto que os ensinamentos de Cristo têm dado no seu coração? O que os ensinamentos de Jesus têm feito dentro de você? Quantas vezes você teve que dizer não por causa dos ensinamentos de Jesus? E quantas vezes você teve que dizer sim pelo mesmo motivo? Há algum tempo eu estava no meu gabinete e recebi uma ligação. Era no momento que a igreja estava em grandes projetos. Essa igreja sempre tem projetos, e isso é bom. E alguém me liga e diz: bispo, tem alguém querendo falar com o senhor? Dá para o senhor recebê-lo? Eu disse sim. Quando eu o recebi, uma pessoa muito bem eloquente, muito carismática, e me deu uma seguinte informação: eu represento uma entidade dos Estados Unidos. Esta entidade ajuda outras entidades filantrópicas. Tem muito dinheiro, e o senhor foi o escolhido nesta cidade. Se sua igreja tiver alguns dos documentos que eu vou falar, ela vai começar a receber grandes quantias de dinheiro, se o senhor quiser. Eu disse: muito bem, a igreja está para receber doações. Então eu fui dizendo os documentos que ele dizia, eu vinha dizendo que a igreja tinha. Quando eu disse que tinha tudo, ele disse: então começa a entrar dinheiro em sua conta hoje, na conta da igreja hoje. Talvez o Pix da igreja não aguente muito, mas se ela suportar por dia 50 mil reais ou 100 mil, a gente vai transferindo todos os dias. Se couber 100 mil por dia, ela vai entrar todo dia 100 mil. Se couber 200 mil, vai entrar 200 mil reais todo dia. Se for só 50, e assim foi falando as proporções. E eu disse: mas é verdade mesmo? Ele disse: não tenha dúvida. Quando foi levantada minha autoestima, foi dito o dinheiro que entraria, ele disse: olha, tem só um detalhezinho. Na hora que chegar em 1 milhão na conta da igreja, aí vocês devolvem 85% e ficam com 15%.
Desses 15%, 30% é do dono da empresa, do representante da empresa, e do restante se gasta com o bem da entidade. E meu pastor me disse: cuidado com as facilidades. As coisas fáceis demais não devem ter boas origens. E Jesus Cristo, quando falava, dizia: em verdade, em verdade. Ou seja, nada de mentira, nada de coisa encoberta, nada de falcatrua. Se eu quero doar 100 mil, eu dou os 100 mil, não tem por que eu devolver 85 mil. Jesus disse: vigiai e orai. Jesus Cristo disse para ficarmos atentos com as ciladas do diabo. Então, por causa dos ensinamentos de Cristo, eu disse assim: muito obrigado, mas eu não quero essa doação. O que é que o ensinamento de Cristo tem feito na sua vida? Permitam-me outro exemplo. Na minha juventude não havia muitos crentes, e os meus mestres me ensinaram para crente namorar crente e casar com crente. Mas eu fui me apaixonar por uma incrédula, e parece que ela também queria. Eu a levei para visitar a igreja. Ela visitou e gostou da igreja. Mas no final, quando chegamos aqui perto da prefeitura de Brejo Santo, ela disse: Cícero, vamos colocar em pratos limpos. Você está gostando de mim e eu de você. Então vamos colocar de pratos limpos. Você há de pensar, alguma vez passou em sua mente que eu vou virar crente para namorar com você? Eu disse: é o que eu espero. Ela disse dessa maneira: tire o seu cavalo da chuva, que se for para eu me casar com você, quando eu virar crente naquele tempo era se converter, né? Quando eu virar crente, você morre solteiro, mas crente eu não quero. E eu, morto de paixão, ainda disse assim: então, se você não quer meu Jesus, eu também não lhe quero. E esperei até Deus abrir ou fechar os olhos de Erilânia, e deu certo. Diga comigo: os ensinamentos de Jesus devem fazer um impacto, devem causar um impacto no meu coração. Então você se diga crente se os ensinamentos de Jesus têm importância para a sua vida. O texto que eu li mostra-nos que soldados chegaram aos seus generais, soldados que foram enviados para prenderem Jesus quando discursava, e eles foram enviados para trazerem Jesus preso. Se você ler comigo, você vai ver claramente isso nas Escrituras, que os soldados, durante esse discurso de Jesus, no capítulo 7, foram enviados com a intenção de trazer Jesus preso. Versículo 32. Os fariseus, quem ouviram a multidão, que a multidão murmurava,
dele, ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, os fariseus e os principais servidores mandaram servidores para o prenderem. Quando os fariseus ouviram que Jesus estava ensinando ao povo, e que os seus ensinamentos cativavam o coração da multidão, eles chamaram os servidores do templo, os soldados, seus capatazes, e disseram assim: só tem um jeito de calar esse homem, é trazendo ele preso. Se a gente prender, a gente cala ele. Novamente o versículo 32, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Mas quando você lê no versículo 45, diz: e os servidores, versículo 45, e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? E eles responderam: nunca ninguém falou assim, igual ele falou ou fala. Ou seja, nós não o trouxemos preso por causa que ele fala diferente. O motivo pelo qual a gente não conseguiu prendê-lo é porque quando a gente começou a ouvi-lo, quando a gente começou a escutá-lo, nós não conseguimos prendê-lo. Cadê os glórias de Jesus? Que impacto a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a fala de Jesus tem causado no teu coração? Alguma vez você se determinou fazer algo contra os ensinamentos de Jesus e depois você descobriu que estava contra os ensinamentos de Jesus e se retratou? Porque existem coisas que você planeja fazer e você começa a fazer dentro da igreja por conta própria, por causa do seu egoísmo, por causa de suas opiniões, e depois você vai descobrir pelos ensinamentos de Jesus que você está errado. E o direito seu é, quando descobrir que está errado, fazer algo que eu adoto em uma frase: só tem um caminho para quem erra, é reconhecer o erro e parar de errar. Você não pode voltar e apagar aquele erro de certa forma, mas você pode passar a não fazer mais. Você pode hoje fazer o que diz a palavra de Deus: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esses homens estavam ali determinados a prenderem Jesus, fazerem algo contra Jesus, mas os ensinamentos de Jesus fez com que eles chegassem para os seus capitães, quando disseram: cadê o homem que nós mandamos vocês prenderem? Eles disseram só assim: ninguém falou até hoje igual ele falou. Entendemos o seguinte: eles disseram: olha, estamos aqui, não o trouxemos porque não podíamos prender alguém que ensina daquele jeito. Ou seja, os ensinamentos dele impediram nós de cometermos uma barbaridade. Olhe para cá, meu filho.
Deixe o Espírito de Deus nessa noite falar contigo. Deixe o Espírito de Deus nessa noite te dizer das tuas atitudes erradas e dos teus pensamentos maus. Sabe qual é a pior idolatria que existe? Não é a de imagens de escultura, é a egolatria. Egolatria é a adoração de si mesmo. É quando eu bato o pé e digo: eu vou fazer desse jeito, e não tem quem me mude. Isso é adoração de si mesmo. É quando você diz: eu decidi assim, porque eu penso assim, e você faz assim, sem considerar os ensinamentos de Cristo. Aqui esses homens, quando voltaram, eles voltaram impactados pelo ensino de Cristo. E eu quero pautar aqui algumas coisas sobre essa atitude deles. Primeiro, eles reconheceram que o ensinamento de Jesus, as palavras de Jesus, são palavras de autoridade. Quando Jesus começou a falar, aquela autoridade que ele falava, aquele poder com que ele se expressava, aquela unção com que ele falava ao povo, disse diretamente a eles, mesmo incrédulos: essa fala não é humana, essa fala tem autoridade, e eu não posso me levantar contra essa fala. Queridos, esses homens já tinham ouvido sobre os milagres de Cristo, todos ali já tinham visto Jesus fazer algum milagre. Esses homens já tinham visto falar de Jesus que curava até o cego, mas nunca eles foram impactados nem por cura de cegueira, nem por cura de paralítico, mas foram impactados pela autoridade da palavra de Deus. Eu quero te dizer nesta noite: deixa Deus trabalhar na tua alma, volta do teu caminho errado, sai do teu caminho de erro, não por causa do pastor da igreja, não por causa de outra coisa, mas por causa da autoridade com que Jesus ensina. Ninguém nunca falou igual Jesus falou. Em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo pregando, e alguém disse assim: eu me admiro, porque ele não ensina como ensinam os fariseus, mas ele ensina como quem tem autoridade. Lá em Mateus 7, no finalzinho, se admiravam, não por outro motivo, mas porque diziam eles: ele não ensina igual os fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. E esses homens voltaram pensando o seguinte: nós temos a autoridade dos nossos capitães para trazê-lo preso, nós temos a autorização dos nossos mestres para prendermos Jesus, mas a palavra dele é mais poderosa do que a autoridade que está na nossa vida. A palavra de Jesus tem mais autoridade do que a autoridade delegada por qualquer homem nessa terra. Por isso eles voltaram dizendo: não o conseguimos prender, porque ninguém nunca falou igual a ele. Você poderia dizer que deixou de fazer algo
por causa da autoridade de Jesus sobre tua vida. Presbítero Edvânio, depois controle esse retorno que está quase 100, por favor, se for o caso. Olhe para cá, toda a igreja. Deus está me incomodando para dizer que aqui tem pessoas que precisam parar de fazer, precisam regressar do seu mau caminho. Por que você está fazendo algo contrário ao ensinamento de Jesus? Faça o que esses homens fizeram. Reconheça a autoridade de Jesus. Reconheça a autoridade de Jesus. Do que Ele fala, que você vai se dar bem. A outra coisa que eu quero pautar é o seguinte: esses soldados não apenas reconheceram a autoridade de Jesus nos seus ensinamentos, mas escutem, em segundo lugar, eles estavam dispostos a enfrentarem qualquer conflito por abraçarem o ensinamento de Jesus. Quando eles voltaram, olha o versículo 46. Responderam os seguidores: nunca homem jamais falou como este homem. E os fariseus responderam: também tu fostes enganados? Vocês foram enganados? O que é que eu quero dizer, irmãos? Escute: quando o ensinamento de Jesus impacta uma vida, você enfrenta qualquer conflito por causa deles. Eles eram servos desses fariseus, eles eram submissos a esses homens, o emprego deles estava em jogo, a reputação deles estava em jogo. Eles foram enviados para fazerem um serviço. Eles eram sujeitos às autoridades de sua época. Eles não foram enviados para escutar mensagem nenhuma. Eles foram enviados para aprender o Senhor. Mas eles voltaram dizendo: não conseguimos. O homem fala de tal forma que nós estamos sujeitos a qualquer conflito, porque ninguém jamais falou igual ele fala. Amém, igreja? Dá para dar um glória a Deus bem alto, tá? Nós estamos sujeitos a enfrentar fariseu, saduceu, quem quer que seja, escriba, quem quer que seja, sacerdotes, sumos sacerdotes. Nós estamos sujeitos e disponíveis a qualquer conflito, mas não vamos estender a mão para esse homem que fala assim. E a pergunta é uma: você está disposto a perder por causa dos ensinamentos de Jesus? Nós vivemos numa época de um evangelho que abraça tudo, não esse, mas o adulterado. Esse não, esse permanece intacto. Mas o evangelho que se prega, que não é esse adulterado. Então não é esse, é esse o anátema, não é esse, ele é derivado. Mas nós não pregamos o evangelho derivado. O de Allan Kardec também é. O dos mórmonos também são. O dos TJs também é evangelho. Todos adulterados. Mas o que nós pregamos não é adulterado.
O Evangelho de Cristo não abraça o fardo do pecado. O Evangelho de Cristo, ele é sempre o mesmo. E quem o ouve, se o ouve de coração, então precisa estar disposto a enfrentar qualquer conflito, por causa do Evangelho, por causa do que Jesus fala. Esses homens voltaram sabendo que iam enfrentar um conflito. Imagina o que esses homens ouviram. A primeira expressão foi a seguinte: você também foi enganado? Esse homem conseguiu também enganar você? E a história continua. E você vai ver que esses homens não abriram mão, porque eles estavam tão impactados com o que Jesus dizia, que eles não se importavam de enfrentar qualquer conflito por amor a Jesus e ao que Jesus falou. Feliz é aquele que diz: eu faço assim, porque eu nunca ouvi ninguém falar melhor do que Jesus. Eu estou disposto a perder amigo, se for o caso. Eu estou disposto a levar charada, eu estou disposto a receber zombaria, eu estou disposto a ser desprezado, eu estou disposto a ser caluniado, desprezado, mas eu não vou prender o Evangelho, eu não vou prender Jesus, eu não vou amarrar Jesus, eu não vou agir erradamente, nem que eu sofra os danos. O Evangelho e os ensinamentos desse homem tomam o primeiro lugar na minha vida, impactou meu coração. Vamos aplaudir mais uma vez. Não ceda para a direita e nem para a esquerda. Você vai perder muita coisa na terra. Se você agir conforme a palavra de Deus, se você fizer dizer Jesus, se Jesus, olha, não estou entendendo, fariseu não vai entender. Repita comigo: fariseu não vai entender. Mais uma vez: fariseu não vai entender. Esses fariseus não entenderam aqui, eles disseram: vocês também foram enganados. Aí eles continuam querendo argumentar, versículo 48: creu nele porventura algum dos principais fariseus? Aí quem é fariseu? Onde é que esse povo bota água? Eles disseram assim: vocês já viram algum de nós da elite? Fariseu é bicho que gosta de se apresentar. O bicho que gosta de se apresentar, porque ele disse: algum fariseu já creu? Como quem quer dizer, nós que temos intelectualidade. Não é assim que dizem aí por fora. Tem um besta de um ateu aí dando palestra de autoajuda, e tem crente assistindo, que eu não sei como é que alguém é crente e fica assistindo palestra de autoajuda de alguém que diz que não tem Deus. Eu não estou dizendo que palestra de autoajuda não ajuda. Se é uma pessoa que tem pelo menos um senso de gratidão com o divino, mas uma pessoa que diz claramente que Deus não existe. Aí perguntaram para aquele bobo por que ele é ateu. Sabe o que ele disse? É que eu estudei. É um que está na mídia, cuidado, viu? Ele fala direitinho, ele fala bem bonitinho, mas é o cão em vida. Aquela autoajuda dele ali, nem a ele mesmo ajudará. Cuidado, meu filho. Quem tem que impactar a tua vida é o que Jesus Cristo falou. Se outras pessoas falarem em nome do Senhor, baseado na palavra, aceite sim, mas não aceite a distorção, e nem muito menos a omissão
e rejeição dos ensinamentos de Jesus. Por causa dos ensinamentos de Jesus, você precisa estar disposto a perder muita coisa, enfrentar qualquer conflito, inclusive um maior, com você mesmo. O conflito maior que você enfrenta por causa dos ensinamentos de Jesus deve ser com você mesmo. Ou não há um conflito na quarta-feira, depois de um dia de trabalho, e você está cansado? Ou não há um conflito dentro de você dizendo: como que eu vou se eu chegarei tarde e amanhã eu tenho que trabalhar e eu estou cansado agora? Ou não há um conflito na sexta-feira do mesmo jeito, porque você disse: eu trabalhei a semana e amanhã eu tenho que fazer tudo o que não foi feito durante a semana. Ou não há um conflito no domingo, que você diz: se eu vou para o culto hoje e amanhã bem cedo de segunda eu tenho que trabalhar. É conflito todo dia. Ou não há um conflito dentro do teu coração, quando você descobre que disse uma palavra impensada, quando você descobre que fez algo errado, quando você descobre que está retalhando alguém sem necessidade, que está atirando pedra em alguém que não deve, e você tem que se retratar. Ou não há um conflito no seu coração quando tem que pedir perdão, e é por isso que você não pede, é porque você não vence nem você mesmo. E se você não consegue vencer os conflitos de você mesmo, você não irá vencer conflito com mais ninguém. Porque o homem que vence-se a si mesmo, na hora que ele descobre o erro que está, ele vai pedir perdão àquele quem ele ofendeu, sem ter nenhum problema. Enfrenta-se a si mesmo, mas por causa do que está escrito: logo já não sou eu, mas quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então esteja disposto a enfrentar qualquer conflito, igual a esses soldados enfrentaram, por causa do seguinte pensamento e da seguinte verdade: ninguém nunca falou igual ele falou. Glorifiquemos a Ele, glorifiquemos a Ele, a Igreja de Jesus. Aleluia. Me prepararei agora para a última parte da mensagem. Em terceiro lugar, além de observar que esses homens reconheceram a autoridade de Jesus, e que em segundo lugar estavam dispostos a enfrentarem qualquer conflito por causa dos ensinamentos de Jesus, eu observo uma terceira coisa: a necessidade de estarmos atentos ao que Jesus fala. Eu quero que você repita comigo: eu tenho a necessidade de ficar atento ao que Jesus fala. Escute, esses homens jamais teriam voltado com esse impacto, se eles não tivessem ouvido atentamente ao que Jesus estava ensinando. Vou repetir: estes homens só voltaram impactados dessa forma com os ensinamentos de Jesus, por causa que, quando eles chegaram para prender Jesus, eles esqueceram de algemas, esqueceram dos seus patrões e focaram no que saía da boca do homem. Eles foram ouvintes atentos. Quem está me ouvindo? Ninguém sem atenção
poderá voltar de um culto dizendo: Deus falou. Os desatentos não têm o que dizer no outro dia do culto que aconteceu, ou do que aconteceu no culto. Portanto, os desatentos não mudam. Portanto, os desatentos continuam na mesmice, e às vezes nem na mesmice, mas numa mesquinhez regressiva. Eles voltaram dizendo: não prendemos o homem, porque ninguém falou igual a ele, ninguém diz o que ele diz, ninguém se expressa igual. Certamente eles chegaram lá e caíram na onda do que Jesus ensinava. Pensava muito profundo, mas falava tão raso, que o homem da alta patente e aquele da menor patente ouvia e atendia e entendia do mesmo jeito. Eles ouviram atentamente ao que Jesus ensinava. Sabe por que você não muda? É porque você não grava o que Jesus fala. Sabe por que muitos não se convertem? É porque não ouvem com atenção. Sabe por que muitos continuam rebeldes? É porque escutam sem atenção alguma. Eles querem num culto algo para a sua matéria apenas. Jesus pode dar, eu creio. Eles querem apenas algo que elevem a sua dopamina e saiam com bem-estar emocional. E Ele pode fazer isso. Mas o que Jesus quer antes fazer na sua vida é um trabalho interior, uma mudança de atitude, um arrependimento sincero, para você parar de fazer o erro que comete. E você só vai mudar se você ouvir atentamente. Se você não ouvir atentamente, você jamais concluirá que Jesus falou diferente dos outros. Enquanto Jesus for só mais um orador, mais um discursador, ou talvez um garçom para lhe servir na hora que você precisa, você vai congregar quando você quiser só. Você vai dizimar só se você quiser. Você vai dar apoio ao trabalho da igreja só se você sentir. E teus sentimentos muitas vezes são enganosos. Você tem que fazer muitas vezes para Jesus até sem sentir. Às vezes o evangelho não vem lhe confortar, só consola. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, consolador não é confortador. Tem horas que o evangelho nos traz desconforto, mas você é consolado no desconforto. Tu vieste à igreja para receber conforto? Nem sempre tu receberás conforto, porque uma palavra de correção não vai te confortar, ela vai te confrontar. E confronto não é conforto, mas pode ser um consolo. Você congrega quando quer, e lê a Bíblia quando quer, e dizima quando quer, e faz o que Jesus manda quando quer, por um motivo só: porque você não ouve atentamente. Portanto, você nunca vai concluir o que esses homens concluíram. Ninguém nunca falou igual ele fala. O que o evangelho muda em você? Qual é a mudança que você vai ter a partir de hoje?
Qual é a necessidade que você sente de estar nos pés do Senhor? O que representa a igreja para você? O que representa a Bíblia para você? E eu estou falando sério. Eu estou falando como ministro do Evangelho. O que muda na tua alma por causa do que Jesus ensinou? Será se nós estamos vivendo na época da maior apostasia? Será se nós estamos vivendo numa época realmente da igreja de Laodiceia e você faz parte da desgraça dessa igreja? Ou você ainda pertence à igreja de Filadélfia, a igreja fiel? Esses homens voltaram dizendo: nós começamos a escutar o homem e esquecemos de prendê-lo. Glorifique a Deus. Começamos a ouvir seus ensinamentos e foi tão gostoso ouvir os ensinamentos dele. Olha, vocês me perdoem, desculpem aí, viu? Vocês foram enganados também. Nós não sabemos o que explicar, só sabemos dizer uma coisa: nós esquecemos de trazer o homem porque voltamos com os ensinamentos dele na cabeça. Glorifica! Glorifica! Oh, glória! Eu quero nesta noite terminar dizendo que esse texto ainda me vai fazer imaginar numa quarta coisa. Eles voltaram impactados porque eles fizeram distinção entre a voz de Jesus e as outras vozes. Ali tinha tanta voz, pastor Atanailda, tanta voz. Tinha gente que ouvia e falava cada bobagem. Ele está endemoniado, ele quer aparecer, ele quer ser quem não é. Quem é ele? Quem é o pai dele? Ele tem até demônio, isso é um comelão, isso não presta para nada. Ele está falando coisa com coisa. Outros diziam: ele está doido. Mas para esses homens o que importava era o que Jesus estava dizendo. O texto vai dizer, olha que coisa linda, o verso 14: mas no meio da grande festa Jesus subiu ao templo e ensinava, e esses homens ouviam. E o texto ainda vai dizer que no final da festa, Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber da água que eu lhe der, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quando esses homens ouviram esse negócio, eles disseram: a voz dele é diferente da voz dos fariseus, aleluia. A voz dele é diferente da voz dos saduceus. O que ele diz é diferente do que os outros dizem. Sabe quando é que o evangelho vai impactar você? Quando você descobrir que o que Jesus disse é mais importante do que o que qualquer pessoa diz. Sabe por que muitas vezes a gente se mantém rebelde? É porque tem uma voz ou duas para nós que é mais importante do que essa voz aqui. A voz do celular é mais importante. A voz do dinheiro é mais importante. A voz da razão humana é mais importante. Então nós damos mais importância às outras vozes. E aqui eu vou me dirigir àqueles crentes que têm liberdade durante a semana. Crente domingueiro da Silva, tu escutas mais outras vozes do que a voz de Jesus.
É por isso que tu só vem no domingo e ainda fica incomodado para ir para casa logo, miserável. Miserável! Tu tens condição de estar na casa do Senhor durante a semana, mas tu és mesquinho contigo mesmo. Tu não concluíste ainda que a voz de Jesus é mais forte, mais linda e mais de autoridade do que as outras vozes que você escuta. Você fica na internet enquanto o culto acontece. Você dá atenção mais ao seu dinheiro enquanto um culto acontece. Você tem preguiça de ler um devocional para o seu próprio bem-estar espiritual. E quando a igreja tem um propósito, você retalha quem está na frente. Miserável. Cuidado, que quando Deus quer abençoar uma pessoa, geralmente Ele não abençoa no mesmo dia que você pratica uma boa obra. Geralmente é assim: Ele junta, e depois Ele dá tudo de uma vez. Recebe aí. Foi assim, Wanda? Juntou tudo. Junta tudo o que teu pai fez, irmão Raimundo fez, irmão Tico fez, o que vocês fizeram, e vocês clamam, e o Senhor, aí, dá tudo de uma vez, impacta com uma bênção. Mas também geralmente acontece assim também com quem não ouve a voz de Deus. Ele não vai castigar no mesmo dia. Ele junta, vai juntando, até ele dizer, igual disse com Caim e com o diabo. Ou tu pensas que Deus derrotou Satanás no mesmo dia que ele idealizou se revoltar contra Deus? Não, ali teve um período de tratamento. Ou tu pensas que Caim foi derrotado no mesmo dia que ele idealizou um erro? Não, ali teve um período de trabalho. Só que chega um dia em que o Senhor Deus faz uma coisa, como disse Paulo, entrega o homem a si mesmo. Às vezes Ele não faz descer fogo do céu e consumir uma pessoa, e nem manda um anjo para matar. Eu vou terminar com uma reflexão. O Senhor Jesus chegou, escute bem, em uma figueira. E quando Ele olhou aquela figueira de longe, do ponto de vista humano, Ele olhou e viu tantas folhas, e Ele concluiu: a figueira, quando tem folha, é porque tem fruto. Porque a figueira é que nem siriguela, nasce primeiro o fruto, para depois nascerem as folhas. Então, se você vê uma figueira cheia de folha, logo ela está dizendo uma coisa a você: eu tenho fruto. Quando Jesus chega e abre as folhas, nenhum fruto. Aí Jesus disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. Aí a Bíblia diz que Ele amaldiçoou aquela figueira. E eu pergunto: que maldição? A figueira já não tinha fruto. Que maldição foi essa que Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti? Qual a alteração Ele fez naquela figueira? Nenhuma. Compreenderam o que eu falei? Ou não? Eu pergunto: aquela figueira tinha fruto? Sim ou não? Sim ou não? Então qual foi a maldição de Jesus? Nunca mais nasça fruto de ti. O que foi que alterou? Nada. Sabe qual é o pior castigo que Jesus pode dar a alguém?
é deixá-lo seguir do jeito que está. Quem for santo, santifique-se mais. Continue do jeito que está. Amém. E quem for impuro, continue cometendo impureza. Quem for incrédulo e desobediente, continue assim. O pior castigo que Jesus pode te dar é te deixar seguir o teu próprio caminho, o teu próprio entendimento. Mas se você hoje, nesta noite, concluir nessa reunião o que esses homens concluíram, que ninguém nunca falou igual Jesus falou, você pode sair daqui hoje transformado pelo poder de Deus.